Lucas 12, verso 32. Posso ler, queridos? Então, dê um tempo bom para vocês aí, não é? Ok, vamos lá. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração, estará o vosso coração. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para herdar-lhes o sustento a seu tempo? A tradução ali está um pouquinho diferente, mas o sentido é igual. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não lhe aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muito menos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Vamos ler só o 47? Deixa eu ver como é que está aí o 47. Coloca aí, Alexandre, por favor. 47 diz assim: o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Nós vamos entender isso aí hoje à noite. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus e peça ao Senhor revelação, graça, entendimento espiritual para a sua vida, tá bom? Amém? Nós nos reunimos aqui nessa noite, Senhor, não para que haja um showman, não para que haja um espetáculo, não para que haja um movimento humano, mas a nossa reunião aqui nessa noite tem muito mais a ver com as coisas do Teu reino, com a glória do Senhor, do que a glória humana. Por isso, nós pedimos ao Senhor, com muito temor e com muita alegria no nosso coração, que de uma forma muito poderosa, de uma forma muito sensata, o Senhor manifeste a palavra do Senhor revelada, mais do que a letra, o espírito da letra, aquilo que move o nosso coração, aquilo que toca, aquilo que nos encanta, aquilo que nos abençoa,
Então, Senhor, eu sei que o Senhor quer fazer isso, o Senhor quer encher o nosso coração da palavra revelada, da alegria que vem do Teu reino, proveniente do Teu reino, com relação à Sua vontade, que hoje haja nesse lugar, ó Pai, um derramar do Senhor, um mover sobrenatural do Senhor, uma graça especial do coração do Senhor, de maneira que o Senhor possa, ó Deus, mover o nosso coração, para que nós possamos receber essa palavra revelada que nos edifica, que nos abençoa, que nos fortalece o nosso espírito, o nosso coração, a nossa vida e a nossa estada aqui nessa noite tem muito mais a ver com a Tua glória, com o engrandecimento do Teu nome, com a majestade do Senhor, com, ó Deus, a exaltação do Teu santo nome, do que qualquer coisa humana, Senhor. Por isso, aquilo que for humano aqui nesse lugar, caia por terra, bata em retirada, em nome de Jesus, e haja mesmo um mover sobrenatural do Senhor nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Hoje eu queria conversar com os irmãos, ministrar, pregar mesmo, usar esse termo, com relação à vontade do Senhor, para que Deus mesmo possa encaixar, que a palavra do Senhor possa ser pregada, possa ser fixada, encaixada no nosso coração, e nós saiamos daqui hoje muito abençoados em nome de Jesus. Amém? Então, eu queria pensar sobre isso, guarda isso no seu coração, a vontade de Deus, pensa sobre isso, fixa isso no seu coração. Vamos dizer junto, a vontade de Deus. Pronto, é isso que nos interessa nessa noite, a vontade de Deus, amém? Então, pensando sobre isso, a primeira manifestação de Jesus em relação à vontade de Deus foi no intuito de trazer a realidade dessa vontade para a nossa terra, para nós, para a realidade humana. Então, fazendo isso, né, a gente vai ver um pouquinho disso hoje à noite, mas pensando sobre isso, sobre esse intuito de Jesus, esse desejo do coração dele de trazer essa vontade de Deus para nós, é que eu pergunto para você: você sabe por que as pessoas têm muitos problemas na terra? Você pode imaginar a razão pela qual, o motivo de nós termos tantos problemas, as pessoas terem tantas lutas, tantas dificuldades? A gente já acorda e quando você chega no trabalho, pelo menos é assim com a maioria das pessoas, elas vão para resolver problemas, elas vão para desenvolver, não é, o trabalho, para sanar coisas, resolver coisas. E é assim no trabalho, é assim no casamento, é assim na criação dos filhos, é assim dentro da gente. A gente está sempre com uma questão que precisa ser sanada, resolvida. Por que isso? Por que nós temos tantos problemas na terra? Sabe por quê? Porque a vontade de Deus aqui não é feita como é feita no céu. É só por isso. A vontade de Deus na terra não é como é no céu. E Jesus disse isso para a gente lá em Mateus 6, no capítulo 10, quando ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. E nós sabemos disso perfeitamente quando oramos e quando lemos e quando participamos de alguma forma da oração do Pai Nosso. Quando a gente é exposto à oração do Pai Nosso, a gente pensa: a vontade de Deus no céu é feita perfeitamente, mas na terra não. Então, você acha que existe algum problema no céu? Você acha que existe alguma dificuldade lá? Você já ouviu falar de furacão no céu? Hoje a gente está ouvindo o dia todo na televisão sobre o furacão que está passando aí pelo continente americano, não é? Então, isso está bem em voga. Você acha que tem furacão no céu? Você acha que tem pobreza no céu? O que você acha? Tem doenças no céu?
A Bíblia fala de doenças no céu. A Bíblia fala de corrupção no céu. Na verdade, um dia até houve. Ezequiel fala disso, Isaías também, né? Foi criado no céu o PDS, o Partido dos Demônios Separatistas, que é encabeçado por Lúcifer. Mas aí o que aconteceu? O que a Bíblia diz? A justiça foi aplicada, o insurgente com a sua tropa, né? Os insurgentes então foram expulsos, e aí a paz foi restabelecida e a alegria voltou a reinar no céu. Por isso o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é basicamente composto disso. Justiça. O reino de Deus é de justiça. Deus não tolera a injustiça. No céu não tem injustiça. No céu não tem tristeza. No céu não tem confusão. Quando aconteceu, a justiça foi aplicada, a paz foi restabelecida e a alegria então voltou novamente a reinar no céu. Isso foi muito tempo antes mesmo de nós sermos criados. Então, bom, a pergunta importante, eu acho que nós precisamos considerar isso, e eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar agora, porque eu acho que isso diz respeito a mim, a você. Nós estamos vivendo num tempo que as coisas são difíceis e nós às vezes não entendemos as coisas, e a gente então precisa saber das coisas. Na sua vida, como a vontade de Deus é feita? Como é isso? Como a vontade de Deus acontece na sua vida? Como você lida com essa questão da vontade de Deus? Como você faz a vontade de Deus? Como você encara a vontade de Deus? Como você descobre a vontade de Deus? Esse movimento todo do que Deus tem para você. Eu acredito que existe uma vontade soberana, existe uma vontade que ela é coletiva, é uma vontade para todos nós. Jesus fala dessa vontade o tempo todo na Bíblia. Ele veio fazer a vontade de Deus, que era buscar, era salvar, era impedir que os pequeninos se perdessem. Nós vamos ver isso em todo o Novo Testamento, principalmente nesses textos que nós estamos vendo aqui de Mateus, de Marcos, de Lucas. Jesus fala muito sobre isso. Olha, a vontade do Pai é que nenhum desses pequeninos se perca. A vontade de Deus não é mandar fogo sobre ninguém, não é destruir sobre ninguém. Pelo menos nesse tempo agora eu vim, né, buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e Jesus vai comunicando essa vontade coletiva, essa vontade geral, vamos dizer assim, para os discípulos, mas também havia uma vontade específica, uma vontade muito, muito, muito própria, muito particular para eles. Então Jesus chama Pedro, Jesus chama João, Jesus chama os discípulos, Marcos, Jesus chama Bartolomeu, Jesus chama Filipe, chama Judas, chama Simão, chama André, vai chamando ali Tomé, vai chamando aquela turma toda, e Jesus começa então a revelar a vontade de Deus especificamente para eles. E eu creio que assim como há uma vontade geral, uma vontade maior de Deus, a vontade que está lá em Timóteo, não é? Que Deus, a vontade de Deus é que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que você seja exposto, é que a verdade de Deus venha sobre a sua vida, que você conheça o Senhor. A palavra de Deus diz isso no Velho Testamento: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. No Novo Testamento, Timóteo fala sobre isso. A vontade de Deus é que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É uma vontade absoluta de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte de uma pessoa sequer. Deus não tem prazer na corrupção, Deus não tem prazer nos corruptos, Deus não tem prazer nos ladrões, Deus não tem prazer nos adúlteros, Deus não tem prazer em nada disso, em nenhum pecado, seja ele os pecados que estão hoje na mídia, sejam os pecados mais ocultos do nosso coração. Deus não tem prazer em nada disso, mas Ele tem prazer em que você conheça a vontade plena dEle, e você conheça absoluta, e você também conheça a vontade específica para a sua vida. É importante você saber disso. Você já pensou que há uma vontade
específica de Deus para a sua vida, e talvez muitos dos seus problemas e das suas dificuldades serão sanadas, serão resolvidas com relação ao despertamento, ao entendimento, à apropriação dessa verdade para a sua vida. Eu penso nisso, eu penso na minha própria vida. Eu acho que se eu não estivesse no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus determinou para mim, eu acho que a minha vida seria uma vida muito conturbada, seria uma vida muito difícil. Não porque Deus é vingativo, mas eu acho que interiormente, eu acho que a gente não fica bem com a gente mesmo. Não são questões assim, tipo, se você não fizer a minha vontade, então eu vou perturbar você, eu vou atrapalhar a sua vida. Deus não faz isso com a gente. Mas eu acho que a gente mesmo se perturba, né? A gente mesmo cria os vendavais. Jonas é um grande exemplo disso, e tantos outros da Bíblia também. Mas, bom, como é a vontade de Deus em sua vida? Como ela é feita? Vamos pensar sobre isso hoje. Vamos abrir o nosso coração para isso hoje. Vamos receber essa palavra no nosso coração nessa noite, porque eu creio que essa é uma palavra de Deus para mim, para você, para nós como corpo dele nessa noite. Eu orei sobre isso, eu pensei nisso, eu disse: Senhor, eu quero trazer uma palavra para a igreja que venha hoje do teu coração, algo especial. O pessoal está voltando de feriado, está todo mundo feliz, aberto, alegre, né? Descansou bastante, comeu abóbora na roça, passeou, andou de cavalo, né? E foi para a feira, comprou andu, estou falando de mim, viu, gente? Comprou andu, comprou fava, comprou feijão verde, né? E está lá. Eu trouxe umas abóboras lá grandes do meu sogro, depois eu partilho com vocês. Mas o fato é que quando o coração da gente está aberto e a gente está descansado, você já percebeu isso? Quando o coração da gente está descansado, a gente recebe melhor a palavra de Deus. Às vezes a gente chega aqui cansado, perturbado, sobrecarregado, e parece que a coisa não entra, né? Não entra. Já viu uma bateria cansada? Vai ligar o carro com a bateria cansada? Não fica assim? Aí quando você bota uma bateria nova, pega na hora, de primeira. Então eu sei que a sua bateria está descansada, né? Você está renovado, passeou, andou. Se não tiver, Deus te traga renovo nessa noite, em nome de Jesus. Mas o que eu quero mesmo é falar sobre isso. E eu penso que seja a vontade de Deus para nós, para mim, para você. Eu acho que a vontade de Deus, o desejo de Deus é bom quando Ele fala comigo e fala com você, quando Ele está falando com a gente ao mesmo tempo. Amém? Então, uma das evidências a respeito da pessoa ser reconhecida como filha de Deus, inclusive, tem a ver com a vontade de Deus ser feita na vida dessa pessoa. É importante você pensar nisso. Eu estou dizendo que a vontade de Deus será feita sempre na vida de um cristão? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que se ela nunca é feita, então isso é um grande problema. Nós temos agora um dilema, porque a vontade de Deus, ela deve ser feita na vida do cristão, ela deve ser feita na vida do Filho de Deus, ela tem que ser feita na vida do Filho de Deus, ou da Filha de Deus. Nós sabemos que por conta das nossas debilidades, da nossa humanidade, da nossa capacidade de errar ainda, de pecar ainda, nem sempre a vontade de Deus é feita na nossa vida de forma plena. Mas tem um detalhe: quando ela nunca é feita na nossa vida, isso revela um grande problema. Então, eu estou dizendo que se nas questões mais importantes da sua vida, a vontade de Deus não é feita, isso é um grande problema. Jesus disse em Mateus 7:21, algo que precisa nos incomodar. Ele não deixou isso para nos assustar. Ele não deixou isso para gerar medo no nosso coração, mas ele deixou isso para gerar um alerta, um temor santo. Sabe a diferença de medo, de temor? Né? O temor é uma reverência, é um reconhecimento daquela autoridade superior. O medo gera afastamento, o medo gera
fuga, né? O medo é um sentimento onde não há o amor. O temor é diferente. O temor é uma reverência, é um respeito, é um cuidado. E o medo não. Então Jesus deixou Mateus 7:21 para gerar temor no nosso coração a respeito das coisas futuras. E ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Quem é que costuma dizer Senhor, Senhor? Quem é que canta nos cânticos Senhor? Quem é que trata Deus por Senhor? Quem é que tem esse cuidado de dizer, olha, Deus é meu Senhor? Quem é que reconhece o Deus dos céus, da Bíblia, como Senhor sobre a sua vida? O povo de Deus. Esse texto foi escrito para nós, o povo de Deus. Jesus está falando aos judeus, que se considerava povo de Deus, mas também está falando para nós, cristãos, gentios convertidos, cristãos que se conhecem, que se chamam pelo nome de Deus. E ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade. Então, essa é uma das evidências a respeito da pessoa ser reconhecida como filha de Deus. E isso tem a ver com a vontade de Deus ser feita na nossa vida ou não. Em Mateus 12:50, tem outro texto que mexe também com a gente e diz assim, Jesus falando: pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e minha irmã. Estava acontecendo uma reunião, um pequeno grupo lá, um grupo familiar, uma reunião lá com Jesus, numa casa, né? Ele estava lá com os seus discípulos, com algumas pessoas, e chega alguém na porta dizendo: ó, sua mãe está lá fora, seu irmão está lá fora. E Jesus está dizendo para eles e para nós também o seguinte: tem ligação com Jesus quem faz a vontade de Deus. Tem parentesco com Jesus quem faz a vontade de Deus. Faz parte da família de Jesus quem faz a vontade de Deus. Esse é o recado que ele dá para a gente quando você continua lendo esse texto. Então, a gente precisa atentar para algumas coisas importantes nessa noite quanto à vontade de Deus. Querido, Deus tem uma vontade específica para você. Deus tem uma vontade clara para a sua vida. Deus tem uma vontade objetiva para você. É parte da sua missão, do seu serviço, da sua vida como cristã, como cristão. É buscar, entender, descobrir qual é essa vontade para a sua vida. E eu penso a respeito disso hoje à noite. A gente precisa entender essa vontade, a gente precisa buscar a respeito dessa vontade de Deus. Ela é importante e por isso eu pergunto mais uma vez: você se preocupa em conhecer a vontade de Deus ou acredita que tudo já está claro para você? Você se preocupa em entender, em conhecer, em descobrir essa vontade, ou você acha que as coisas já estão bem claras, já estão tudo tranquilas? Veja que Jesus, ele se preocupou em conhecer e fazer a vontade de Deus. Muita gente acha que Jesus, quando nasce, bebezinho, ele já nasce se achando Deus, né? Mas isso não é verdade. Jesus teve uma infância normal, ele foi uma criança normal, e aos 12 anos, pelo menos, nós temos a primeira menção na Bíblia, quando ele está discutindo com os doutores da lei, quando ele está, na verdade, conversando, não é nem discutindo, ele não estava debatendo. Jesus nunca gostou de discutir teologia, Jesus nunca gostou de debater, Jesus nunca entrou em nada polêmico. Você vai ver, desde o início ao final da vida dele, que quando o povo começava com polêmica, ele entrava no meio da multidão e ele cascava fora. Jesus não ia fazer parte de programa de debate, se você é adventista, se você é batista, se você é da Assembleia de Deus, quem tem razão. Jesus não ia fazer parte desses programas. Jesus não ia discutir se você acredita que o homem é tricótomo, se é dicótomo, se ele tem alma e espírito, corpo e espírito, ou se ele tem corpo, alma e espírito. Jesus não ia fazer parte desses debates. Jesus nunca participou. Então ele estava conversando com os doutores
E a Bíblia diz que ali nós temos a primeira menção da consciência messiânica de Jesus. Ele então os pais voltam, deram falta dele, voltam para buscá-lo, e de repente ele fala, olha, eu estava resolvendo as coisas de meu pai. Então ali nós já sabemos que Jesus já sabia quem ele era. Ele já tinha consciência. Mas é importante nós perguntarmos nessa noite, você sabe quem você é? Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Lucas 22, 42, diz assim, Jesus orando, ele dizendo lá em Lucas, ele fala assim, Pai, olha aqui, já no finalzinho do ministério dele, ele diz assim, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Amados, Jesus tinha vontade? Tinha. E será que alguma vez a vontade de Jesus, ela confrontou, ela foi diferente da vontade do Pai? Eu acredito que não, mas aqui existe algo que nós precisamos entender. Jesus está aqui agora, nesse texto, no Getsêmani. A Bíblia diz que esse momento foi um momento tão intenso, só houve 2 momentos na vida de Jesus que o que aconteceu aqui se reproduziu em outro lugar. A Bíblia diz que no primeiro momento da vida de Jesus, logo no início do ministério de Jesus, quando ele recebe o batismo por João e uma voz do céu, ali é um batismo tríplice, né? Ele é batizado por João, ele é batizado pelo Espírito e ele é batizado por Deus. O Espírito vem sobre ele e Deus testifica, este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E ele sai dali e ele vai para o deserto. E a Bíblia diz que lá no deserto, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e lá no deserto, sob uma concessão especial de Deus, então o diabo tenta Jesus, e ele é tentado de uma forma tão grande, ele é tentado de todas as maneiras, principalmente a tentação se dá com relação à identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Ora, Deus havia falado há pouco tempo atrás que ele era filho e ele tinha prazer em Jesus, então ali agora o diabo está tentando, e quando você vai lendo essa parte da tentação, você vai ver que o texto bíblico informa que Jesus foi tentado em tudo, em todas as coisas, e após a tentação, o diabo sai até encontrar a ocasião oportuna, a Bíblia diz, até encontrar uma outra ocasião. Jesus nunca deixou de ser tentado no seu ministério, não foi só aquele momento, Jesus foi tentado em todo o seu ministério na terra, e a Bíblia diz então que um anjo vem e os anjos o adoram ali, os anjos então vêm servi-lo. E nesse momento aqui acontece exatamente algo muito parecido. Por quê, amados? Porque se você for ler esse texto, nós não temos tempo para isso, mas se você na sua casa for dar uma lidinha nesse texto, você vai ver que Jesus leva os discípulos para o Getsêmani e ele fala assim com os discípulos, olha, orem, vigiem para que vocês não entrem em tentação. Orem, vigiem para que vocês não entrem em tentação. E ele deixa os discípulos num determinado lugar e ele vai um pouco mais à frente e ali Jesus sofre uma opressão tão grande, tão poderosa, tão terrível, que muito provavelmente os estudiosos da Bíblia dizem que o desejo do diabo era matá-lo ali, naquele lugar. Ele sofre uma opressão tão grande, tão poderosa, tão forte, uma tentação misturada com opressão, e ele sofre ali algo que nós não temos condições de descrever com precisão o que ele sofre ali, mas é algo tão intenso que em toda a história da Bíblia nós só vemos uma única vez que diz que Jesus então ele sua, o suor dele, ou seja, você pode imaginar o tamanho da angústia que aquele homem estava sentindo, e então o suor dele começa a aflorar na própria pele, e ele começa então a sofrer um tipo de opressão que nós não conhecemos, então o sangue dele aflora e ele já começa ali a exalar sangue, e tudo indica, os teólogos estudiosos dizem que o desejo do diabo era matá-lo ali. Por isso ele ora, Pai, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade. Será que Deus queria que ele morresse ali? Ele estava preocupado com isso, porque se essa fosse a vontade, ele estava dizendo, eu estou disposto a isso também. Porém, muitas pessoas acham que Jesus não foi ouvido nessa oração.
Elas acreditam que Jesus estava orando sobre Deus livrá-lo da cruz. Mas isso não é possível, haja visto os mais variados textos da Bíblia que afirmam a respeito de Jesus saber exatamente a razão da sua vida na terra. Se você lê Mateus 17, 23, se você lê Mateus 20, 19, se você lê Lucas 18, 33, 24, 7, 24, 46, bota só um aí, Alexandre, um que a gente viu lá, acho que foi Mateus 20, 19, não foi? Coloca aí para a gente ver. Todos esses textos dizem o seguinte: Jesus, antes de ir para Jerusalém, ele chama os discípulos, ele diz assim: olha, o filho do homem vai ser traído, o filho do homem vai ser torturado, vai ser humilhado, e ele coloca aí, ó, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus sabia exatamente qual era a sua missão e a vontade do Pai a respeito dele na terra. Por que agora no Getsemane, então ele vai orar a respeito de pedir ao Pai que o livre, na verdade, desse cálice? Será que esse cálice está se tratando disso ou está se tratando de uma opressão, algo poderoso que ele enfrentou? Porque se nós pensarmos que o Pai estaria passando esse cálice, se nós pensarmos nisso, que Jesus estava orando com relação à cruz, então a oração dele não foi ouvida. Por quê? Porque ele foi parar na cruz. E nós vamos ter um problema com Hebreus 5, porque diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrá-lo da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Hebreus está dizendo que Jesus foi ouvido nessa oração no Getsemane. O cálice foi passado. Por quê? Porque o cálice tratava daquela opressão terrível que ele estava sofrendo ali no Getsemane. Jesus sabia que ele não podia morrer ali, mas ele pensou: será que essa é a vontade do Pai? Então ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia faça-se a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus foi feita. Ele foi poupado ali, e a Bíblia diz que nesse momento chega um anjo e o fortalece. Olha que coisa tremenda. Chega um anjo e o fortalece. E o texto continua: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa, aleluia, eterna, de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 5, 7 e 9. Por mais que pareça estranho, a vontade de Deus era que seu filho fosse parar numa rude cruz. Por quê? Porque a vontade de Deus nem sempre fará sentido para nós. Muitas vezes a gente não consegue fazer a vontade de Deus porque nós desejamos entendê-la primeiro. Mas não é no sentido de eu tenho que compreender para poder fazer. Não, é no sentido de esperar que Deus revele o começo, o meio e fim do projeto, para que a gente possa então ver se vale a pena obedecer. Isso não é fé. Isso é um equívoco muito grande, porque tem aspectos da vontade de Deus que só terá um proveito em nossa vida após o seu pleno cumprimento. Saiba disso nessa noite, em nome de Jesus. Se Abraão precisasse entender primeiro, ele nunca teria saído de sua parentela e se tornaria um ícone da fé. Se José fosse entender primeiro para obedecer, ele nunca teria se tornado governador do Egito. Se Josué, não esse, mas o da Bíblia, quisesse entender primeiro para depois obedecer, as muralhas, talvez as muralhas de Jericó, nunca tivessem caído. Então, Lucas 12, 47, o texto que nós acabamos de ler, o texto pleno que nós acabamos de ler no início da pregação, diz para a gente assim: o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. O que isso quer dizer para nós nessa noite? Esse texto tem uma perspectiva eterna. Esse texto fala de um tempo vindouro. Se você ler todo Lucas 12, você vai ver que esse texto é um texto apocalíptico. Mas, porém, entretanto, contudo,
Também a gente pode pensar nos problemas e nas dificuldades e nas lutas e nos desacertos que a gente muitas vezes passa na vida porque não tem uma atitude de conhecer e fazer a vontade de Deus. Tem muitos problemas que nós passamos na vida, que nós passamos porque nós não fizemos lá atrás a vontade de Deus. Tem muita coisa que a gente vive hoje que são consequências, são fruto de atitudes, de desobediência, de decisões que nós não ouvimos ao Senhor, não ouvimos a Deus. Você e eu, a gente pode pescar um monte de coisas no nosso coração. Por cumprir também a vontade de Deus, isso é fato, porque é por isso que o reino de Deus às vezes é uma coisa complicada, por isso que às vezes ser cristão não é tão fácil. Porque se você pensar assim, pastor, então quer dizer que se eu fizer 100% a vontade de Deus, eu não vou ter problema na terra? Eu não vou ter dificuldade? Eu não estou falando isso. Não é isso que eu estou falando. Pelo contrário, por cumprir a vontade de Deus, as pessoas podem padecer também. Na verdade, a Bíblia diz que elas padecerão. Mas há uma diferença muito clara em padecer fazendo a vontade de Deus e padecer por descumprir a vontade de Deus. E Pedro mostra essa diferença para nós lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, quando ele diz assim: porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus o quer assim, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Esse texto já traz uma resposta para nós poderosa. Ei, você pode passar dificuldades por obedecer a Deus. Ei, você pode enfrentar problemas por obedecer a Deus. Você pode ter sua estabilidade financeira abalada. Você pode contrariar algumas pessoas ao obedecer a Deus. Você pode desagradar muita gente quando você obedece a Deus, perdão. Você pode contrariar as pessoas quando você obedece a Deus. Você pode ofender muita gente porque você obedeceu a Deus. Mas tem uma coisa importante nisso tudo. O Espírito do Senhor, o Espírito do Pai das Luzes, que habita no coração de Deus e que foi enviado pelo Senhor para ser o nosso Consolador, para ser o nosso Deus presente, o Deus entre nós, o Deus em nós, aliás, Cristo Deus, o Deus sobre nós, Cristo Deus entre nós e o Espírito Deus em nós. Esse Deus em nós vivificará a nossa vida. Muita gente tem o corpo mortificado, muita gente passa aflição, passa dificuldade, mas o espírito dessa pessoa, o espírito de uma pessoa que obedece a Deus é sempre vivificado, é sempre abençoado, é sempre potencializado. Então, aí se cumpre o que está em Romanos: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas exige fé e obediência. Fé e atitude. O reino de Deus, e nesse aspecto é que se enquadra aquele texto que diz que o reino de Deus é tomado à força. Não é que alguém vai lá e é mais forte que Jesus e diz: eu vou entrar nesse negócio aqui, eu vou entrar nessa birosca aqui, eu quero ver quem vai me impedir de entrar no céu. Não é isso. Não é assim. Fé e obediência, fé e atitude. Fé e atitude, fé e obediência. Obediência e atitude é a mesma coisa. A vontade de Deus é boa. Você precisa crer nisso. Você precisa saber que a vontade de Deus para você é boa. Ela é boa. Ela é agradável. Ela é agradável. E ela é perfeita também. Mas exige fé e atitude, fé e obediência. Por último, eu queria terminar lendo João, capítulo 1 João 1,17, que diz assim, 1 João 1,17, que diz bem assim: o mundo passa, e a sua
concupiscência. Primeira João 1,17. Opa. É 2? 2 João, desculpa. 1 João 2,17. Desculpa, então eu botei a referência errada aqui, irmãos. Me perdoa, gente, me perdoa. Então 1 João 2,17, não é isso? Acho que na hora de digitar eu digitei errado. Isso. Desculpa, queridos. Obrigado pela ajuda, irmãos. Então 1 João 2,17. Diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bota o som aqui, meu irmão. Isso. Valeu, obrigado. O mundo passa e a sua concupiscência, seus desejos. Tudo passa, né? Como diz o ditado, menos cobrador e motorista. Tudo é passageiro, né? Menos cobrador e motorista. Mas a Bíblia diz isso, bem isso, né? Tudo passa. O mundo, as suas concupiscências, os seus desejos, aquilo que é importante para o mundo, dinheiro, a falta, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe que isso fala para mim de uma coisa muito interessante. Porque o mundo associa, a palavra associa, a Bíblia associa, perdão, a Bíblia faz uma associação poderosa da pessoa que faz a vontade de Deus com a própria palavra. Porque nós sabemos que a Bíblia fala que tudo passará, menos a palavra do Senhor. E esse é o único lugar na Bíblia que diz que aquele que faz a vontade de Deus também vai permanecer para sempre. E esse texto está em total concordância com Mateus 7:22. Então, essa palavra hoje à noite exige uma resposta forte, contundente de nós. A palavra de hoje à noite exige uma atitude de nós. E que atitude é essa? Ora, sabendo tudo que você soube aqui, tudo que você ouviu, depois nós vamos colocar essa palavra na internet para você rever, se você quiser. Pegar os detalhes, às vezes a gente vai falando e você não consegue, né, absorver tudo, é uma distração, é outra. Mas, a despeito de tudo que você ouviu aqui hoje à noite, você vai continuar vivendo a vida cristã sem de fato se preocupar em conhecer plenamente a vontade de Deus para a sua vida? É assim que você vai viver? É assim que nós vamos viver? Será que nós vamos continuar vivendo a vida da gente somente como uma máquina, fazendo as coisas que precisam ser feitas, indo para o trabalho, acordando, voltando para casa, se aborrecendo com o menino, fazendo comida, comendo? Será que nós vamos nos conformar a viver essas mesmas coisas e não vai haver uma preocupação no coração da gente no sentido de: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor que vai mudar a minha vida? Porque essa é a questão. Quando a gente descobre a vontade de Deus, a vida da gente muda. Muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus porque isso implica em mudança em nós mesmos. A gente vai ter que deixar, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que fazer coisas que nós não fazíamos antes. Mas isso agradará o coração do Pai. Isso terá uma resposta positiva no céu.
Isso vai mover a eternidade, isso vai gerar frutos para a eternidade, isso vai tocar outras pessoas, isso vai quebrar o poder do diabo, do inferno na vida das pessoas, na vida da sua família, na sua própria vida. Isso vai mudar o seu paradigma de vida, isso vai te dar uma visão ampla a respeito do reino de Deus, isso vai te colocar no centro da vontade de Deus, isso vai fazer com que você abandone certos hábitos, crie novos, desenvolva novos hábitos, que você estabeleça novos padrões de moralidade na sua vida, de santidade. Isso vai fazer com que você deixe certos pecados, adquira novas habilidades espirituais. Isso vai mudar completamente. Conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus é alguma coisa que muda a vida da gente. Porque a gente pode continuar sendo cristão do nosso jeito. A gente pode continuar sendo cristão, vivendo a vida da gente, fazendo as coisas que a gente gosta, a vontade da gente. O grande problema é que a vontade de Deus, em algum momento da nossa vida, vai colidir com a nossa vontade. E essa vontade de Deus, ao colidir com a nossa vontade, ela quebra algumas coisas dentro da gente. É aquela velha história do vaso nas mãos do oleiro. Você quer ser um vaso nas mãos do oleiro? Você quer permitir que o oleiro ele trabalhe na sua vida, ele mova as coisas na sua vida? Ou você quer continuar como um vaso, talvez quebrado, rachado? Nós precisamos tomar uma decisão hoje à noite. É importante conhecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, se familiarizar com essa vontade, compreender essa vontade, absorver essa vontade, viver essa vontade e chamar essa vontade à existência na nossa vida. Nós podemos. Amém, queridos? Tem um partido político agora que se chama Podemos. Eu digo, meu Deus, isso é um assinte às coisas do Senhor. Porque nós podemos, a igreja pode. Você pode ser um cristão melhor. Você pode ser um cristão que viva a vontade de Deus, bem como algo central na sua vida. E tudo na sua vida vai ser muito melhor. Eu creio nisso.